Alice no País das Maravilhas, obra do vestibular Unicamp. Olha só, muito possivelmente você já deve ter encontrado um monte de edições desse livro. Te recomendo essa edição aqui de um professor tradutor considerável, alguém competente e confiável, que é o Sebastião Uchoa, tá bem? Então essa versãozinha amarela aqui da editora 34, use ela porque você não terá problemas, visto que é um livro que passou por tradução, não é isso? Alice no País das Maravilhas é uma obra do nosso escritor inglês, cujo nome real é Charles, é isso aí. Só que o nome fictício que ele usa é um pseudônimo que é o nosso Lewis Carroll. Por que ele usa esse pseudônimo, prof? Muito possivelmente em virtude da função que ele exercia em Oxford, na universidade, na Inglaterra, enquanto professor de matemática. Não pegaria muito mal, né, meu irmão, minha irmã? Um professor de exatas, ao meu ver, nada contra, mas, segundo o pensamento da época, talvez um professor de exatas não poderia mergulhar nesse universo literário um tanto quanto maravilhoso e fantástico que é o livro Alice no País das Maravilhas. Então, ele adota esse pseudônimo desse livro que foi publicado pela primeira vez em 1865. Como que o livro nasceu? Em certo momento, o Lewis Carroll estava com 3 crianças em um barco passeando no Tamsa. E aí, o que aconteceu? O Lewis Carroll estava passeando com as filhas do reitor, o chefe dele, no Tamsa. E essas crianças estavam um tanto quanto entediadas. Uma dessas crianças se chama Alice. E aí, o Lewis Carroll resolveu contar uma história para as meninas ali nesse barco, no Tamsa, na Inglaterra. As meninas ficaram encantadas com essa história e ele resolveu escrever manuscritamente essa narrativa. E em 1863 ele deu os manuscritos do livro Alice no País das Maravilhas para a Alice, a filha do reitor da universidade, onde ele, Lewis Carroll, trabalhava como professor de matemática. Então nasce aí de uma experiência com o mundo real, algo que é absolutamente fora do paradigma da normalidade. Já que esse livro é de 1865, qual seria o movimento literário dele? Então, na Inglaterra usa-se uma nomenclatura diferente da nossa aqui no Brasil, diferente da Alemanha, diferente da França, por exemplo, diferente de Portugal. Nesse momento em Portugal estava rolando romantismo, no Brasil aqui também. E neles lá nós estamos dentro de um contexto histórico nomeado de Era Vitoriana, ou período vitoriano, um momento de muita prosperidade econômica e cultural. Muita grana, a super ultra mega power potência inglesa dominando tudo e todos. É claro que da mesma forma que tinha um estado de bem-estar social muito interessante, uma parcela da sociedade passava por dificuldades aí, né? E ao mesmo tempo que a sociedade inglesa, a elite inglesa, vivia todo um padrão estético, gastronômico altíssimo, pessoas na rua vivendo a mais pura e absoluta miséria social. Esse livro também, moçada, é uma ironia, uma sátira aos valores dessa sociedade vitoriana, marcada por muita regra, marcada por muito glamour e marcada por uma coesão social muito pesada em cima do indivíduo. Esse livro é uma sátira e é uma espécie também de grito de liberdade a essa sociedade extremamente coercitiva com os cidadãos. Até mesmo por isso, talvez, que o nosso escritor faz uso de um pseudônimo, não é não? Então seria mais uma tese aí para defender o pseudônimo do Lewis Carroll. Pulo do gato, qual que seria o gênero literário do livro? Olha, esse livro é uma narrativa que contém 12 capítulos. Daria pra gente falar que esse livro é uma fábula? Sim! Olha, tem várias passagens aqui, por exemplo, uma das mais revolucionárias e transgressoras, ao meu ver, é a cena da lagarta azul formando narguile em cima de um cogumelo. É, um cogumelo aí mágico, ixi, meu Deus do céu. Pois é, é uma cena de subversão
total as regras de bom convívio, a etiqueta inglesa. Então o livro, ele tem um poder muito brabo. Detalhe, nós temos 12 capítulos, certo? Dessa narração que ela é construída em terceira pessoa. Esse dado é importante para nós, tá? Esse narrador em terceira pessoa, lá no final do livro, ele tem um diálogo muito legal com você, leitor. Ele faz um processo que aqui no Brasil nós chamamos de leitor incluso com o senhor Machado de Assis. Detalhe, você já curtiu o vídeo? Sim? Já deu o like? Espero que sim. Siga a gente, para sempre produzirmos conteúdos de qualidade para botar você dentro da Unicamp. Detalhe, fica até o final desse vídeo que tem uma surpresa para você. Tem a ver com o que está aqui atrás de mim em processo de movimentação. Fica aí que eu já te conto. Então bora lá. São 12 capítulos do livro. Por que esse livro se chama Alice no País das Maravilhas? Landim, isso é óbvio. Calma, não é tão óbvio assim. Você que é estudante, quer resultado, olha, o simples, ele também pode excluir você do processo. Pensa o difícil e pensa o simples também. Por que o livro se chama Alice no País das Maravilhas? O autor, ele cruza dois mundos antagônicos aí, que seria Alice associada ao mundo mundano, isto é, o nome real de um ser humano real, que tem o telecéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. E, ao mesmo tempo, a ideia do maravilhoso quebra com essa expectativa do mundano. Então eu tenho o real e o espetacular. Eu tenho o real e o maravilhoso. Tá aí o título para você. Detalhe, como que a Unicamp poderá cobrar essa narrativa de você que presta esse vestibular? Olha, muito possivelmente na segunda fase, a Unicamp cobrará a análise de alguns fatos, de alguns elementos narrativos aí. Por exemplo, eu acabei de citar para você a nossa lagarta azul, que está em cima do cogumelo e que faz uma pergunta muito inteligente para Alice. Quem é você? Olha, um dos grandes temas do livro é a questão da identidade da Alice. Um outro grande tema do livro é a curiosidade. Pois é, a Unicamp poderá cobrar esse tipo de coisa de você lá na segunda fase. Primeira fase, muito possivelmente você passa aqui pelo enredo apenas. Agora, é muito interessante você pensar o seguinte, o livro você não terá grandes dificuldades para lê-lo. Agora, talvez você terá dificuldade para dar uma interpretação, isto é, propor um caminho de leitura para alguns episódios que tem ali dentro. Por exemplo, vem cá na primeira parte do primeiro capítulo. São quantos capítulos? 12. Por exemplo, começa a narrar a história para você. Um belo dia, Alice estava às margens do rio, né? Do lado dela a irmã, e aí Alice estava muito entediada. A irmã lendo alguma narrativa, Alice fala, nossa, você vai ler livro sem nenhum tipo de desenho e ilustração? A irmã não dá muita trela para Alice, não conversa com ela, e de repente Alice vê um coelho passando na frente dela. Esse coelho tem um relógio e sempre dizendo, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Alice vê o coelho e começa a perseguir esse coelho que entra em sua toca. Alice corre atrás, ela também entra nessa toca, nesse buraco. Alice vai, o coelho está na frente, Alice vai. De repente, Alice cai em um buraco. Ela cai. Gradativamente ela cai. À medida que ela cai, ela olha, tem objetos, tem livros, né? Tem objetos de decoração, tem um relógio. Ela vai caindo, ela cai. Tem um doce, um pote de doce. E ela cai. E Alice cai. Alice cai, Alice cai. De repente, plop, caiu no chão. Ela ainda anda em um corredor e lá na frente ela consegue ainda ver o coelho. Olha que interessante. E ela chega em uma sala que tem várias portas. Detalhe, essa toca do coelho, olha o que a Unicamp cobrará de você na segunda fase. O que seria esse coelho? Qual que é a representação dele? A Unicamp quer que você apresente um caminho de análise, isto é, uma proposta de compreensão, de sentido. A Unicamp deseja que você dê um sentido àquilo. Professor, então qualquer coisa que eu falar está valendo? Não, não é isso. Você tem que ter uma argumentação que você consiga provar o que você está dizendo ali. Por exemplo, essa toca do coelho, eu digo para você que é uma possibilidade da Alice se desligar desse mundo monótono, dessa realidade monótona. Seria uma espécie de escapismo? Sim, escapismo. Já que eu estou falando de fuga do real, deixa eu te contar uma coisa, você já está seguindo a gente aí, e agora para você que chegou até aqui, você merece
Você que sabe quem é você que sabe muito bem onde você deseja chegar, comenta aqui embaixo que você quer esses slides, tudo absolutamente organizado para você que quer resultado. Olha, você só terá resultado a partir do momento que você entender que a tríade perfeita da sua aprovação, no caso, na compreensão da prova de literatura, eu preciso que você leia o livro, certo? Eu preciso de você e você precisa de aula. Olha, a leitura do livro, você lendo o livro e o professor. O livro, o aluno e o professor. Resultado infalível. Os slides estão à sua disposição, tudo, o resumo e análise aqui para você. Comenta aqui embaixo que você deseja esses slides, eu posso te passá-lo. Você que chegou até aqui, quase na toca da aprovação. E seja Unicamp e até o próximo encontro.